eu tô muito preocupado, tenho batido aqui, é uma pena que a gente esteja falando, eu principalmente, do assunto Inter, porque é um pensamento que eu tenho além do... O Grêmio não pagou o Bitelo inteiramente ainda. O Cascavel tá reclamando até agora. É um pensamento que eu tenho além do Inter. É que eu vejo muitas soluções. Agora, por exemplo, a gente está vendo uma briga política. Hoje pela manhã o Léo estava me mostrando os prints das campanhas. Isso aí é uma bobagem. Da votação hoje. Então, um pessoal botando lá, não podemos abrir mão do Beira-Rio, outro... Gente, o que a gente precisa ver é que o negócio futebol, o debêntures, é um empréstimo para pagar empréstimo. É isso que está acontecendo. O Inter está pegando o empréstimo. Não, pior, para pagar o juro do empréstimo. Para tentar diminuir o juro do empréstimo. O Inter no ano passado vendeu 50 anos de direito de TV para pagar dívidas. E hoje a gente vê que não pagou. Tem um debate que ele vai se estabelecer ali na frente, no futebol gaúcho, que é a partir da chegada de investidores ou daqui a pouco de uma discussão de SAF, de discutir a governança dos clubes. Tu não pode, tudo que tu vai fazer, depender de um debate que para num conselho deliberativo que tem 340 conselheiros, que tem grupos políticos muito definidos e que o debate acaba se distorcendo e virando um debate político em vez de ser um debate, né, do clube. Eu acho que a questão das debêntures, ela explica muito isso. Eu não vi em nenhum momento um questionamento de como o Inter vai proceder. Vamos lá, digamos que o Inter busque esse dinheiro lá, que seja aprovado no conselho e que ele busque, teria 100 milhões dos 200 já garantidos, teria que buscar mais 100 no mercado. O Inter buscou os 200 milhões. Diminuiu o juro. Aí vai diminuir um juro que hoje é de 12% a 13% mais CDI para 6% mais CDI. Tá. Ok? Tem um primeiro ano de carência, só paga o juro, e depois do segundo ao quinto ano paga a dívida e o juro para os investidores. O que vem depois? Não, o que vem durante, inclusive. Porque tem que pagar assim, os 6%. Tu tem que pagar essa dívida por um juro menor, mas tem que pagar. Tu ganha um respiro. Mas que ações o Inter vai fazer para evitar que de novo ali na frente ele esteja encalacrado, ele esteja pressionado por dívidas de curto prazo, Guerrinha? Então assim, esse tinha que ser o debate. E eu vendo de fora e conversando com algumas pessoas, eu percebo que o debate virou político porque se colocou o Beira-Rio como garantia, uma exigência lá dos fundos de ter um bem, bancos, né? Um bem imóvel, né? Um patrimônio. E outro, Beira-Rio, digamos que o Inter não pague com a receita de sócio, com a bilheteria, com a publicidade, cai no Beira-Rio. O cara que assumiu o Beira-Rio, o cara que não vai chegar a esse ponto porque o valor é menor pelos cálculos, mas digamos que chegue. O Beira-Rio, ele tá preso por 10 anos, o direito de superfície do Beira-Rio tá preso por 10 anos com a Abril. Então assim, esse debate todo do Beira-Rio, ele virou meio que uma bandeira política. E não é pra ser esse o debate. O debate é, tudo bem, vamos aprovar lá 200 milhões, Alessandro. Tu vai ter, o conselho vai abraçar. Mas o que tu tem de estratégia pra evitar que daqui a 2 anos tu bata de novo na porta em busca de mais 200 milhões, de mais 300 milhões? Exatamente. Esse debate não acontece. Exatamente por isso que eu acho que não existe nenhuma possibilidade de passar no conselho essa proposta da dívida. Eu não acho tão improvável assim. E eu vou dizer por que eu acredito que não passe sob nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. Todo e qualquer conselheiro do Inter hoje que lembrar do que aconteceu há um ano atrás. Sobre os 50 milhões? Não, sobre o fato do Inter sobre os 20% ter dos pego direitos. o dinheiro, antecipado receita tão longa e disse o seguinte, naquele momento: é porque é fundamental que a gente diminua o custo da dívida, parece até que diminuiu um pouco, diminua o custo da dívida, e é fundamental que a gente coloque esse dinheiro para sanear o clube, pelo menos para ter respiro. Isso foi dito há um ano atrás. Agora tu imagina, um ano depois, tu sentar no mesmo lugar, dizer a mesma coisa. Não, mas o sujeito que César... vai esquece política. Não, mas ninguém tá falando de política. Lógica. Não, mas assim, eu acho que o Léo toca num ponto que é o que é real. Porque o fato de ter feito aquele movimento lá, que uns concordaram, outros não concordaram, ele não resolveria o problema. Porque o gelo continua ali, mas entendeu? Venderam isso? Não, tudo bem. Não venderam que... Venderam que aquilo ali seria uma baita solução. Não, que ia ser uma solução para o alívio. Esse é o problema. O Inter fez não vendeu assim, superávit de 170 milhões ano passado. Tá, mas é por uma questão contábil, né? Mas todo mundo sabia que não era... É uma questão contábil, não, mas eu não estou defendendo A e B. Eu não estou defendendo A e B. O problema é que quando tu faz esse debate de debêntures ou não, eu aqui pessoalmente, eu acho arriscado o projeto das debêntures. Mas eu estou fazendo uma opinião aqui de fora.
O problema é que às vezes a opinião do movimento de oposição, ele tem um componente político, assim como o da situação também tem. A situação também está dizendo assim, olha, nós precisamos de aprovar as debêntures. Eu perguntei para o Alessandro Barcelos lá no Sem Filtro, também para pensar no ano de 2025, montagem de time. Então tá bem, o debate do Conselho ele é político. Isso é uma questão para se discutir. Tem questões assim que deveriam ser executivas, por exemplo, sei lá, aumentar a mensalidade dos sócios conforme a inflação. Pô, se aumenta a inflação, é razoável que atualmente Mas não, isso tem que passar pelo Conselho Deliberativo, atrasa, entra a política, como disse o Léo. O que atrapalha tudo, é isso que atrapalha tudo. Atrapalha a situação, a oposição, atrapalhava o Potter quando ele era conselheiro. É que no meio dessa bronca toda, tu tem que fazer time, tu tem que ganhar. As pessoas te cobram, e a imprensa cobra, e a torcida cobra, e a oposição que estiver nessa condição cobra que tenha time. E aí se não ganha, por que não ganhou e tal? E aí tu fica nessa questão. Tu tem que pagar contas e fazer time. É uma lógica que não termina, é uma equação que não fecha. O debate que vai se estabelecer ali na frente, e eu acho que essa situação ela já traz um exemplo, é de que se tu é um investidor e tu vai colocar o dinheiro num clube, seja ele o Grêmio, o Inter, o São Paulo agora fez um processo parecido com o do Inter, porém o contrato tem amarras que o São Paulo precisa seguir e apresentar resultados financeiros, limite de gastos, tem todo um processo que o São Paulo tem que apresentar. Interessante. Mas assim, qualquer investidor que vai colocar o dinheiro no clube, ele não vai colocar dinheiro num clube convulsionado politicamente, que cada briga, que cada coisa que vai se decidir no conselho tem uma disputa política. Por isso eu vou botar meu dinheiro pra esse bando de maluco aqui ficar debatendo em cima e o meu dinheiro tá parado, ou o meu dinheiro tá sendo resolvido por essas discussões. Então assim, a questão da governança dos clubes no Brasil, ela é um passo que precisa avançar. Porque isso que acontece no Inter, acontece no Grêmio, acontece no Flamengo, acontece o Corinthians agora, o primeiro ano do novo presidente, foi infernal. O cara tava montando o time, reestruturando o time, teve erros dele, teve erros no contrato lá e na comissão paga do contrato, mas convivendo com uma ameaça de impeachment. Porque saiu um grupo que havia 20 anos no comando, ele ganhou a eleição, e aí quem estava no comando vira oposição. Vocês falam que a discussão política, eu tô tentando pensar pelo outro lado, né, para tentar levar pelo outro lado, porque a questão política para solucionar problemas de gestão mais imediatos e tal. Agora tem um outro lado disso, que é quando tu fracassa, tu jogar na questão política a culpa do teu fracasso. Eu tô tentando ser muito lógico no meu raciocínio aqui com relação à análise do dinheiro tão somente. Eu vi uma discussão no ano passado, eu tava aqui, sentado nessa mesa aqui, a discussão sobre a entrada da verba de direito de TV. A gente discutiu fortemente aqui que o Inter não poderia vender. E era uma solução, o Inter de lá pra cá, o Guerrinha acabou de falar, jogadores foram contratados 3 meses depois e que não foram pagos. Não foi por culpa de governança. Não foi culpa de governança. Não foi. Foi por culpa de dívidas que vem se acumulando ao longo dos anos. Eu sei. Teve enchente no meio que atrapalhou um pouco as receitas. Prejudicado. Agora, mas tá bem. O que eu coloco é que essa discussão aqui, ela também é vista pelo conselheiro como uma pessoa que está analisando de forma lógica o que está acontecendo no Inter. O Inter tinha uma linha de evolução do seu balanço, é só olhar. E hoje nós estamos discutindo aqui que o Inter precisa de uma solução de empréstimo. Eu tenho dúvida para tentar superar. Eu não estou demonizando a política. Eu não estou demonizando. Fui repórter de política a vida inteira, o Leonardo também foi. Não estou demonizando a política. Eu acho que ela tem que ter. Mas assim, tem algumas questões, sei lá, o governo do estado, por exemplo, quando tem carreira jurídica. Se tu tem um reajuste nulo, o que diz a lei? Que tu tem que equipara, não precisa ir fazer a votação, porque senão as coisas não andam. Senão as coisas não andam. Então tem algumas questões de clubes que elas de fato não precisam ir pro conselho. E vão e tiram receita dos clubes. Eu sou muito sortudo, Debona, né, por estar no sala e ter alguém tão bem informado sobre esse assunto quanto o César Cidade Dias. Uhum. É impressionante, César. Eu quero te dar um abraço. Uma frase dele, né? Eu não preciso ler jornal. Não preciso entrar em GZH. O César não está dormindo. É incrível o nível de informação e já com opinião. Com opinião. Eu tô achando eu não preciso nem pensar. Passo amanhã toda estudando. Eu não preciso pensar. Eu tô achando que a opinião do CCD perigar aprovar as debêntures. Sabe que daí o cara pensa, o CCD tá contra. Ele vai lá e... Sou ex-conselheiro, o pior conselheiro da história, né? Não dei um conselho. Nenhum conselho. Salvei o Beira-Rio junto com o 165. Qual seria o teu conselho nesse momento? Então? Dinheiro. Aprova? Dinheiro, óbvio, aprova. Tu vota pelo sim? Aprova. Desespero completo. Quer continuar sendo um clube de futebol? Quer? Aprova. Tem que fazer. Não sei se é o Barcelos, se é o Melo, não interessa pro lado político. O Inter precisa de dinheiro, e debêntures é uma maneira de ganhar dinheiro. Bota a sogra
como é que se Garantia. fala? Garantia, bota a sogra. Tu acha que desespero. Tu acha que a minha opinião, ela tá tendenciosa? Não, acho que não. Acho que tá apavorado que o Inter vai ganhar 100 milhões de reais. Agora. 200 milhões. E não vai pagar ninguém, vai continuar. Porque o Inter é um grande processo de inteligência econômica que as pessoas não estão entendendo. O Inter é um clube Inteligência do de futuro. negociação. É um clube do futuro. Ele pega o cara emprestado, o cara joga e vende por mais. Se paga todo mundo depois. Se vai pagar, não sei. Paga Depois parcelado a gente vê como é que vai ser. Enfim, mas assim, é um desespero, Debona. Aí tu olha, o Botafogo crescendo. O Bahia crescendo. O Bahia não ganha, mas tá crescendo. O Bahia chegou em Libertadores depois de 3 décadas, né? Cruzeiro. 3 décadas. O Cruzeiro já se recuperou. Tava quebrado. O Cruzeiro quase tava virando de verdade um clube de piscinas. Aí começou a entrar dinheiro, já tá na segunda SAF. Porque o Ronaldo comprou... Vocês viram isso aí, né? E vendeu. Ele comprou e vendeu por mais que ele pagou. É um grande negócio. Comprou na baixa e vendeu na... E vendeu na média, digamos assim, né? Grande. Enfim, então... vai aprovar. Vai aprovar. Vai ser aprovado. Mas Eu não sei se os velhinhos vão ou não vão. Vai ser aprovado. Isso aí. E a discussão é, e qual vai ser o artifício no ano que vem? Não, O mas que esse é o vai debate. vender no ano que vem? Não, porque se ganhasse o título, ainda bem que o Inter disputa o Campeonato Argentino. O Campeonato Argentino pagou 3 milhões ontem pro Vélez Sarsfield. $500 mil. 3 Que loucura milhões isso, né? de reais. Nada. Ganhou o Vélez Sarsfield. Nada. É um absurdo. O Inter ganhou pra participar do Brasileirão e ficar em 38 ou 38 milhões. 35 ou 38, não lembro Isso agora. diz muito sobre Quarta, o momento do Brasil e da Argentina, né, no futebol. Então, como o Inter não participa do Campeonato Argentino, é só ganhar. É por isso que... O problema é que ganhar é difícil. Assim, eu sempre defendi, olha, o melhor modelo, tem vários modelos de SAF, o melhor modelo de SAF, né, Guerrinha? É o que tu não entrega o modelo acionário, como é no Bayern, que o cara investe, tem menos de 50% das ações, confia na governança e fica ganhando dinheiro junto com o clube e não se mete nas... É o que o Fortaleza quer fazer. Só que assim, eu tô começando a concluir, indo para esse lado, conversando com as pessoas que estão trabalhando fortemente na análise de SAFs, que a política dos clubes, não estou falando do Inter, a política de qualquer clube, ela inviabiliza o investidor de chegar e botar dinheiro e não dizer, eu quero mandar nisso aqui, porque senão meu dinheiro vai sumir aqui, eu não vou ganhar dinheiro. É uma discussão que tinha que ser convidado, onde porque várias pessoas... Qual é o clube brasileiro que faz? Qual é a SAF do Brasil importante que conseguiu fazer isso? Um cara entra, faz que nem o Manchester United lá, que o Ratcliffe, o cara da petroquímica, comprou 30% das ações, colocou em contrato, me dá aqui o futebol, mas ele é minoritário. E aí ele vai ganhar dinheiro e os Glazers vão ganhar também. Hoje tu não tem isso no Brasil. Hoje ou tu compra o controle acionário dos clubes ou nada feito. Eu tô começando a achar que Inter e Grêmio, Léo, eles vão fatalmente caminhar para isso. A situação vai ficando, como disse o César, ano após ano, é debênture, é não sei o quê, e aí daqui a pouco não dá. Que quem está na oposição, que no Inter, muitos deles já tiveram como situação, só que não no momento de SAFs, cheguem ao poder, lutem com isso e vejam que esse é o caminho. E aí quem está no poder agora querendo abrir portas e abrir portas é ruim, porque parece que eu tô tomando um lado. E eu tô, na real, mas não tô tomando um lado, eu quero que abra. Mas assim, quando vá pra oposição, não seja hipócrita. Porque qual é a conta na cabeça de alguém, tá? Politicamente. Bom, se eu abrir dinheiro, o cara vai ganhar. Sim, aumenta a chance de ganhar. Se o cara vai ganhar, eu nunca mais entro. Tá, mas não são todos do mesmo time? Exatamente, só que não é política. Mas não é assim, Léo. Na política estatal, eu entendo que está no poder é ser locupletar, inclusive dentro das regras. Eu vou empregar pessoas, eu tenho um projeto de poder ali, enfim, né? Que é um projeto de poder, que pode até solucionar a vida de milhões de pessoas, mas o clube não tem outra finalidade além de ganhar. Mas tu acha, Potter, que assim, tu não tem ideologia ali, né? Eu acho que a grande discussão, gente, é qual é o tamanho do risco? Qual é o tamanho efetivamente do risco? Por exemplo, tu dissesse aqui, pegando o centro da tua intervenção. Desculpa, do projeto do Inter. O centro do que a gente está pensando. Grêmio e Inter estão com dívidas lá, Léo, na casa de 600 não interessa, 600 milhões. Isso quer quebrar. Eles estão lá nessa linha, certo? Eles estão nessa linha. No ano que vem vão estar com 700, 800. Se não ganharem, sim. Tá, 800 e tal. A tendência do futebol, do nosso futebol, é não ganhar, não é ganhar, né? Sim, a gente mais todos os clubes do mundo é perder. A gente mais perde do que ganha. Até que ponto isso vai conseguir ser sustentado? Essa é a minha pergunta. Não vai. Porque tu disse assim, pega, depois a gente vê.
que é uma linha, assim, base do sentimento do torcedor. O torcedor odeia esse papo que nós estamos tendo aqui. Odeia esse papo. Não, cara, César, só deixa eu olha retirar a frase, depois a gente vê. Eu acho que tem uma maneira de ter mais dinheiro e ser responsável com ele. Eu acho que tem essa possibilidade. Não é queimar tudo, enfim. Que aí o Inter definitivamente quebra. E aí tu sabe o que acontece se quebrar, né? Fica baratinho e aí vem uma SAF. E aí não tem nenhum conselheiro dizendo que não. Sim. Né? Porque senão é melhorar as piscinas lá do Parque Gigante lá e aí a SAF, exame médico a SAF, rápido. eu acho que é um pouco sem o entrar, caminho. pra não entrar com frieira na piscina. Entendeu? Mas A SAF no esse Brasil tem modelo- uma curiosidade aqui, que ela vem na derrota, ela não vem na vitória. O Até risco, agora, o risco no mundo que não tem, faz. assim, de não entrar nesse debate, eu acho que a SAF no modelo do Botafogo, no modelo do Vasco e do Cruzeiro, de chega um cara e compra o departamento de futebol, Não é pra assume gente. não é pra gente. Pela nossa cultura, pela cultura do gaúcho. O gaúcho, ele Conserva mais. ele aquele sentimento de pertencimento, entendeu? E assim é no supermercado, assim é na loja que ele compra o sapato, na loja de material de construção, ele se sente meio dono, porque é uma relação diferente. Nós temos uma cultura diferente. Então vai chegar alguém aqui e vai comprar o departamento de futebol do Grêmio e do Inter, primeiro que vai ter uma desconfiança muito grande, que ela é natural do gaúcho. O gaúcho, ele é desconfiado por natureza. E outro ponto, quanto mais tempo tu vai demorando a entrar nesse debate, mais na beira do precipício tu vai chegar, e aí tu vai te abraçar em qualquer um Não, ou Léo, de forma apressada. A discussão de hoje à noite é exatamente isso. A discussão de hoje à noite no Inter tem uma simbologia que é a seguinte: o conselho do Inter junto com a presidência do Esporte Clube Internacional são adolescentes, criancinhas ou adultos. Não tem mais como fugir da discussão técnica de dinheiro. Técnica. Que é uma situação É uma em que não questão é só o técnica. Inter que se colocou. Não, isso é inevitável. realidade é de todos os clubes. Para as nossas vidas aqui, vou pegar um exemplo menor. Futebol brasileiro As nossas gasta vidas. mais do que pode. As nossas vidas. Todos nós comunicadores antes, há 30 anos no mercado de comunicadores, a gente era funcionário de empresas. A gente não é mais funcionário de empresa. A gente também é empreendedor, com possibilidade de uma empresa como a RBS de ser intraempreendedor. A discussão de hoje à noite não é debentures. A discussão de hoje à noite é se o conselho do Inter, a situação e a oposição são adultos e não hipócritas. O Inter precisa descobrir outras maneiras de pegar dinheiro e de gastar bem esse dinheiro. A oposição não deveria estar só no conselho, ela deveria estar semanalmente discutindo essa grana junto com a Alessandro Barcelos. Pra onde vai, quem vai pagar, quem não vai. Senão o Inter e o Grêmio nunca mais ganham de verdade. Ah, isso A discussão de é hoje... uma tendência. Debentures é o nome da reunião. Tá, mas quer ver como entra a política? Aí a oposição provavelmente vai dizer que pediu informação aqui e ali que não recebeu. Aí Não, tu vai por lá isso que pra eu digo. situação, Por não, isso a que eu gente digo deu que lá todo atrás mundo, e aí chegou tu... a hora de todo mundo ser adulto. Se o Alessandro Barcelos quer fazer a debentures, que seja 110% transparente. Tá, mas tu acha que na prática o Inter e o Grêmio, tu vê algum movimento que vá ao encontro disso que tu tá dizendo? De que tu vai ter em algum momento uma que a discussão responsabilidade de hoje para está- preparar os clubes para SAF. Eu concordo com o Eu acho Léo. que a votação de Para hoje à mim noite esse é o é um- modelo, mas é não um- vai Ô, acontecer. Potter, A indício. tua ideia é maravilhosa, a tua ideia para mim, ela se encaixa perfeitamente. Mas tem uma coisa que vai impedir isso. É a bronca política. É isso. É isso. O Internacional virou um clube político. Mas quer ver uma coisa, Guerrinha? Esses Mas dias, é político há esses muitos dias anos. Guerrinha, sem querer Exatamente, vazou não uma saiu foto. dessa política, entendeu? Eu sei que ele não tá mais na política do clube, certo? Mas há uns 3 meses, numa das churrascarias mais caras de Porto Alegre, no vidro, estavam sentados Alessandro Barcelos e Fernando Carvalho. Para falar disso. Fernando Carvalho é pai político do Roberto Melo, certo? Certo. Que é a oposição na última eleição. Eu nem sei como é que o Melo tá pensando isso hoje, Tá. de debentures, eu não sei. O Melo, pessoa, ele questiona, CPF. ele questiona. CPF. É um movimento político. A chamada do Alessandro Barcelos, do Fernando Carvalho para conversar, e ele conversou com o ex-presidente também, né? Isso, com o Giovanni todos Luiz, os que fez o presidentes. maior movimento político do Inter, agora há pouco, que foi não entregar o Beira-Rio para a Beira-Rio. reforma. Aliás, ele salvou o Inter naquele momento. Salvou ele e mais alguns conselheiros. Tu. Eu sou um dos 166. Já tem alguns movimentos acontecendo. Aparentemente, o Alessandro Barcelos está conversando com pessoas que não são do grupo político dele. A votação de hoje à noite já é um movimento clube. O Inter está adiantado do que o Grêmio nessa situação. Tem um- O Grêmio não tem treinador hoje, eu sei disso. Porque demitiu uma estátua. Né? Agora, eu não vejo o Grêmio conversar. Aparentemente há uma vontade de ambos lados para isso.